Pronto. Hoje o nosso devocional, dando continuidade, nós vamos fazer 20 dias despertando a mulher do reino, aquela mulher que está dormindo, que precisa dar sabe, uma despertada, realmente sentar na cadeira da mulher reinante. E o tema de hoje é sobre algo que eu quero falar para você, que Deus toque profundamente no seu coração. Deus não desiste de você. Esse é o tema de hoje. Ele não desiste. Deus, ele não desiste de nós. E hoje, o mal do século, o mal do século é a desistência. Quando o mundo desiste por qualquer besteira, por pequenas coisas, a pessoa entra na faculdade, aí começa a ficar difícil, o que acontece? As pessoas desistem. Passa por uma dificuldade, as pessoas desistem. Se entrou num trabalho e tem um chefe que é chato, ou não gostou de alguém, ou aconteceu algo ali que não foi do seu agrado, o que que acontece? A pessoa desiste do trabalho. Se a pessoa está num casamento, ela está ali no casamento. Se algo desagradou, o que que acontece? Ela desiste do casamento. Entrou numa crise, passou qualquer coisa ali dentro do lar, ela desiste do casamento. Entrou numa igreja, não gostou do ar-condicionado, o ar-condicionado quebrou, alguém olhou feio para a pessoa, ela desiste. Já reparou isso? Quanto ficou fácil hoje? É o mal do século, é a desistência. E sabe por quê? Porque a gente vive numa época de pessoas que estão desistindo com a maior facilidade. Só que a gente tem um Deus, nós temos um Deus que ele não desiste. Deus nunca desiste de nós. Não importa a situação que você esteja enfrentando, a circunstância, não importa. Se você está numa tempestade, não importa. Deus não desiste de você. Mesmo quando você, muitas vezes, nem lembra dele, nem fala com ele. E nós, em alguns momentos, já tivemos o quê? De desistir até, ah, nem vou falar com Deus. Nem vou mais falar com ele. Às vezes a gente tem vontade de desistir de um sonho, de um projeto. A gente leva tantos nãos, que a gente fala assim: "Eu não vou mais, sabe, continuar, esse sonho eu vou deixar para lá". Aí quando vem a vontade de desistir, bate o quê? Uma tristeza, vem decepção, frustrações. Só que esses sentimentos, eles não vão deixar de existir. Eles são os sentimentos normais. E acontece com todo mundo. Por quê? Porque a gente passa por problemas realmente, a gente tem dificuldade na vida. Só que uma coisa que eu quero que você aprenda hoje. Nós precisamos seguir exemplo de um Deus que nunca desiste. Às vezes a gente, sabe, tem essa tendência o tempo todo a pensar em desistir. Talvez hoje você esteja pensando em desistir de algo. Pensando assim: "Poxa, ninguém me ajuda, eu estou aqui pedindo ajuda, as pessoas estão vendo que eu estou passando por problema, mas ninguém me ajuda". Só que todo mundo passa por isso. E às vezes a gente pensa que só acontece com a gente, mas não é só com você que acontece. Não é só com você. Tem pessoas que acham assim, que porque está ali na igreja, sabe, entregou a sua vida para Jesus,
está no caminho, tudo certinho, e acha que não vai ter experiências que vai desagradar. O que que Jesus fala? O que que Jesus falou para nós? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós sabemos das dificuldades, mas a gente tem que parar de desistir. Se a gente olhar para o lado, para o nosso lado, para o nosso redor, todas as pessoas que estão ao nosso redor, todos, às vezes até as pessoas mais próximas, pode fazer a gente ter esse pensamento de desistência, tentar nos fazer desistir. Só que a gente precisa olhar para quem? A gente precisa olhar para Jesus. Sabe para onde a gente deve olhar? A palavra de Deus. Porque a Bíblia, nós devemos amar a palavra de Deus. Ela conta histórias de pessoas como eu e você, gente como eu e você, de carne e osso, ó, homem e mulher, pessoas que erraram e pessoas que acertaram. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a gente vê histórias de mulheres e de homens. Não é para a gente ficar idolatrando eles, não é isso. Ou então achar que nós estamos distante demais deles, que aquilo que eles viveram não dá para a gente. Será que eu posso ter a fé de Abraão? Você já pensou nisso? Dizer como Maria, eis-me aqui. Todas essas histórias é para nós aprendermos lições preciosas com cada uma dessas pessoas. É para a gente olhar para cada uma dessas histórias, para cada uma dessas pessoas, e vermos Deus dizendo para mim e para você: não desista, não desista. Por quê? Porque Deus, ele insiste em nós, ele insiste em você. Eu não sei como você chegou aqui nesse devocional, talvez chegou com esse desejo, sabe, de desistência no seu coração, de desistir de um sonho, porque você já bateu em várias portas, porque você já tentou de tudo, porque você só encontra a porta fechada. Talvez você esteja olhando para um projeto, para algo que você quer, e parece que está difícil demais. Até mesmo desistir da sua família, da conversão dentro da sua casa. Eu não sei qual é a desistência que está aí no seu coração. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, ele não desiste de você. Deus está dizendo nessa manhã, eu não desisto de você. Então, não desista. Não desista. O pior de que forem as aflições, Deus está o tempo todo aqui. O tempo todo. Ele está aí com você. O tempo todo. E como ele ensina na palavra dele isso? De Gênesis a Apocalipse. Ele foi um Deus que não desistiu de nós. E sabe como nós aprendemos essas lições? Com os homens e mulheres ali. E hoje eu vou falar de um homem. Um homem. Um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Que errou, que acertou, que pensou em desistir. Eu vou falar do apóstolo Pedro. Eu já até falei para vocês algumas vezes. Eu vou trazer alguns momentos dele aqui para você. Pedro foi um homem que usou. Pedro, na realidade, Pedro foi um homem que Deus usou ele de forma poderosa na Bíblia.
Se você estudar a vida de Pedro, você vai ler e vai dizer assim: meu Deus, olha como foi esse homem. A Bíblia diz que Pedro, quando ele andava, a sombra dele curava as pessoas. A sombra dele, a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Pedro, ele, quando deu uma palavra para Ananias e Safira, ele deu também um ultimato. E eles morreram na hora. Tantas histórias de Pedro. Tem uma passagem que fala que quando Pedro estava andando com João na frente do templo e viu um homem ali deitado no chão, eu já falei também para vocês aqui, não foi o João que falou, foi Pedro. Como muitos pensavam que João ele era mais próximo de Jesus, estava mais perto de Jesus. Foi Pedro. Pedro olhou para aquele homem e disse assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Deus usou a vida de Pedro, e muito. Foi Pedro que tomou a frente da igreja. Foi Pedro que escolheu Matias para ficar no lugar de Judas. Pedro trabalhou. E Pedro ele foi um exemplo de um grande homem de Deus. Só que eu venho te lembrar que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Houve momentos que Pedro, ele passou por tempestades, por aflições, e muitas vezes querendo desistir. Muitas vezes querendo desistir. E hoje eu vou contar um episódio na vida de Pedro. Uma lição que Jesus nos ensinou nesse episódio. Eu quero que você escute e veja. Eu vou pegar aqui rapidinho. Tá aqui. Que eu não marquei, mas eu vou abrir. Abra aí na sua. Vai em Mateus, capítulo 14. Capítulo 14. Pronto. Mateus, capítulo 14. A passagem conhecida nossa. Mateus 14. Versículo 22. Do versículo 22. A Bíblia diz, em Mateus, nesse capítulo, no capítulo 14, a gente vai ler do 22 ao 30. Jesus anda por sobre o mar. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando o barco, já estava longe. Há muitos estádios, há muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, quer dizer, os discípulos estavam preocupados, né? Estavam ali angustiados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quer dizer, Jesus estava andando sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos, ao verem
no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E, tomados de medo, gritaram. Quer dizer, eles ficaram assustados e pensaram que era um fantasma. Estavam com medo, começaram a gritar. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro. Respondeu-lhe, ponto. Aí Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29. E ele disse: Vem. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa eu ir, deixa que eu ande também sobre as águas. E Jesus disse para ele: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro, nessa hora, ele teve coragem. Ele pegou e foi para a água e começou a andar. No versículo 30, reparando, porém, na força do vento, Pedro começou a reparar na força do vento, ele teve medo e começando a submergir, quer dizer, ele foi afundando. Gritou, Pedro gritou: Salva-me, Senhor, salva-me. Versículo 31, vamos passar um pouquinho. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidar-te? Até aí. Homem de pequena fé, por que duvidar-te? E era alta madrugada. Por isso que eles se assustaram. Quando eles viram, eles pensaram que era um fantasma. Eles não imaginaram que era Jesus. Eles ficaram o quê? Aterrorizados. Ficaram com medo. Aí eles gritam: é um fantasma, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Será que hoje, quando você olha para o seu lado, as circunstâncias, você se sente assim, com medo? Você está assustada com a situação? Nesse momento que eles estão assustados, Jesus vem andando e diz para ele: coragem, sou eu, não tenha medo. Pedro, com esse jeito dele, né? Ele diz assim: sabe, quem foi que falou com a gente? Porque Pedro e todos os discípulos, eles estavam ali. Mas quem foi que falou? Foi Pedro. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. O que Jesus respondeu? Venha, vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Quantas vezes nós estamos andando, estamos no caminho, estamos na direção ali com Jesus, mas de repente, quando começa a passar, porque o que foi que aconteceu? Nesse momento, Pedro ele começou a olhar para a circunstância. Ele olhou para o vento. Aí ele ficou com medo. Nesse momento, ele já não consegue mais andar, porque Pedro vai andando ali sobre as águas. Quando ele começa a olhar para a circunstância, para o vento ali, aquele vento forte, o que acontece? Ele fica com medo, aí ele vai afundando. Aí ele grita: Senhor, salva-me! O que a Bíblia diz? Que os discípulos eles estavam num barco, dentro de um barco, no meio de uma tempestade. O vento estava soprando forte, as ondas lançavam de um lado para outro. Jesus aparece no meio da madrugada, andando sobre as águas. É o que eles tiveram? Medo. Claro que se nós estivéssemos ali naquele lugar, pensa comigo, se nós estivéssemos ali, nós também teríamos o quê? Medo. Nós também teríamos o quê? Com medo.
Talvez a gente até, sei lá, se escondesse, saía correndo, não sei o que ia acontecer. Gritava. Mas a Bíblia diz que todos ficaram com medo. Todos, todos. Só que Pedro fez o quê? O que que Pedro fez? É Jesus, é Jesus. Eu sei. Então eu também quero ir até você. Eu também quero andar sobre as águas. Eu também quero viver o sobrenatural. Eu também quero viver a abundância, Senhor. Eu também quero viver isso. Me chama, Jesus. Pedro, ele sabia que o lugar seguro era junto de Jesus. Ele podia estar balançando ali no barco de um lado para o outro. Ele sabia que o lugar que ele estava ali, sabe, a circunstância não estava legal, mas ele também sabia que o lugar seguro era junto com Jesus. E Pedro disse: Eu quero ir. Eu quero ir. E Jesus disse o quê? Venha, Pedro, venha. Jesus chama Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas. Tem uma coisa que, talvez, se a gente pensar bem, nós não íamos ter coragem de fazer isso. A gente sabe que Pedro, nesse momento, ele foi o único que teve coragem de fazer isso. Nesse momento, Pedro teve o quê? Muita fé, muita coragem. Quem é que você já viu andar sobre as águas? Pedro, nessa hora, ele teve muita coragem. Ele teve fé. Ele sai do barco na hora que está uma tempestade. Imagina. Imagina você numa tempestade andando sobre as águas. Mas Pedro, ele saiu. Ele saiu do barco, colocou ali o pé fora do barco e começou a andar. Nesse momento que ele começa a andar sobre as águas, ele está vivendo o quê? Um sobrenatural. Ele está vivendo sobrenatural. Parece que ele está andando fora do lugar, né? Ele não está ali na zona de conforto dele. Ele sai daquele momento da zona de conforto. Pedro teve o quê? Fé. Pedro atendeu ao chamado de Jesus. Ele creu, ele confiou. Ele confiou. Ele estava ali cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. E quantas vezes na nossa vida nós estamos assim? Ao nosso redor, nós estamos vivendo uma tempestade, mas nós estamos ali com fé, conectados com o Pai. Aí a gente sai do barco, está vendo a tempestade, mas começa a andar sobre as águas, a gente está vivendo ali. A gente sai da nossa zona de conforto. É como se Jesus estivesse chamando: vem, filha, vem, vem andar. Põe o teu pé para fora, sai da tua zona de conforto. Confia em mim, tenha coragem. E olha que, se você pensar bem, é algo muito desafiador, porque cada um sabe a sua dor. Cada um sabe qual é o seu problema, cada um sabe qual é a sua dor. Mas eu estou falando de algo que Pedro viveu ali no sobrenatural. Que hoje você pode estar na sua zona de conforto e Jesus está te chamando para fora do barco, para viver esse sobrenatural. Talvez foi o dia que Deus te chamou para fazer alguma coisa fora da sua realidade. E você foi lá, você foi com fé, dizendo: Eu estou crendo, Jesus me chamou, Ele vai me sustentar. Só que o texto diz que Pedro, ele começou a olhar o quê? Para a tempestade, para as circunstâncias. No primeiro momento, ele vai com fé. Só que ele começou a ver o quê? A tempestade. Ele começou a olhar para o lado e ver que o negócio não estava legal. De repente, Pedro tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na ventania, que estava acontecendo ali naquele momento. A gente olha também
se nós olharmos para os ventos contrários, se nós não acreditarmos mais que Deus pode andar sobre as águas e nos levar também a viver o sobrenatural, o que pode acontecer com a gente? Pedro, ele estava andando sobre as águas e de repente ele olhou para um vento e ele disse o quê? Na hora, ele foi perdendo a fé. Não, não, talvez não vai dar certo. Poxa, eu não acredito mais. Não vai. Eu estou afundando. O que está acontecendo comigo? Talvez eu possa até morrer aqui. Talvez isso não é para mim. Não, não, isso não é para mim. Aí você, o que Pedro deve ter pensado? Assim como muitas vezes nós pensamos, eu vou afundar. Meu Deus, eu vou afundar. É agora, eu vou afundar. O que eu fiz? Muitas vezes, você fazendo esse tipo de coisa, deixa até de confiar nas promessas de Deus. Pode pensar, Jesus, eu não confio em você, porque eu sei que Jesus confia em você. Às vezes, nós achamos que esse vento, ele é muito mais forte, a tempestade. A gente vê as circunstâncias, as ondas no pé, acha que elas são mais fortes do que Jesus. Fica pensando que você não é capaz de chegar, não é capaz de chegar até onde o Senhor te mostrou. E eu quero dizer para você que é duro, muitas vezes, até a gente ouvir isso. Mas foi isso que aconteceu. Pedro, no primeiro momento, ele teve fé. No primeiro momento. No primeiro momento, ele sai com fé. Mas depois, o que aconteceu com Pedro? Ele foi perdendo. E é duro ouvir. Pedro estava cara a cara ali com o Senhor, ele estava cara a cara com Jesus. E de repente ele começou a duvidar. O vento é mais forte do que Jesus. As ondas são mais fortes do que Jesus. As circunstâncias são mais fortes do que Jesus. Dessa forma que Pedro pensou. Pedro fracassou na sua fé? Essa é a pergunta hoje que eu faço para você. Você tem fracassado na sua fé? Era o mestre de Pedro ali, lá na frente. Estava o quê? Ali olhando para ele. Só que Pedro não teve fé. Só que nesse momento que Pedro, ele não teve fé, Jesus desistiu dele. Para quem chegou agora, o tema de hoje é Deus não desiste de você. E eu estou dando um exemplo de Pedro. Que mesmo Pedro, um homem ali, um apóstolo, um discípulo de Deus, que foi um homem que foi muito usado por Deus. Eu falei que na palavra de Deus tem homens e mulheres, aqui contando a história de homens e mulheres, para a gente ver que foram pessoas que pensaram em desistir, mas Deus não desistiu. Assim como você. Você pode pensar em desistir, mas Deus não desistiu de você. Mesmo quando Pedro não teve fé, Jesus não desistiu dele. E eu não quero chamar a atenção para a falta de fé de Pedro. Eu quero chamar a atenção agora para a resposta de Jesus, a falta de fé de Pedro. O que que Jesus respondeu para Pedro, com a falta de fé de Pedro?
Jesus poderia ter olhado para Pedro nesse momento, assim, e ter dito para ele, agora funde. Quem mandou você olhar aí para a circunstância, para o vento? Vá aprender a ter fé. Quantas vezes nós estamos numa situação que a gente olha para a circunstância e acha que não tem jeito? Tu acha que Jesus olha e diz assim, olha, Daiana, eu desisti de ti, eu não estou nem aí para ti. Vai aprender a ter fé. Como muitas vezes a gente faz isso com nossos filhos. Ou com pessoas. Não é verdade? Jesus, ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter dito isso para Pedro. Jesus poderia ter falado tanta coisa para Pedro, dizendo que ele, olha aí, sou eu que mando no mar. Tu não está vendo, Pedro? Olha aí. Você não sabe que eu sou o Senhor de todas as coisas? Eu estou aqui na tua frente, olha aí, olha o que está acontecendo contigo. Pois agora afunde, Pedro, eu não estou nem aí para ti. Ele poderia fazer isso. Jesus poderia ter feito isso. Mas a Bíblia diz que Jesus não fez isso. Quando Pedro gritou, Senhor, salva-me, a Bíblia diz assim, que, esse é o versículo 31, quando ele gritou, salva-me, aí no versículo 31 diz assim, e prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse, homem de pouco café, por que duvidaste? Pedro gritou, salva-me. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e levantou. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Mesmo quando a gente não tem fé, mesmo quando a gente não tem confiança nele, mesmo quando não somos capazes de acreditar que ele é fiel para sustentar até o fim, Deus não desiste de nós. Deus, ele não desistiu de Pedro. Quando ele estendeu as mãos para Pedro, ele está dizendo: Pedro, eu sei, você falhou, você errou. Em vez de olhar para mim, Pedro, você olhou para o vento, você olhou para as circunstâncias, você achou que o vento era, sabe, tinha mais poder do que eu. Ah, Pedro, você não acreditou. Você não acreditou que eu era capaz de sustentar. Você errou, mas eu não desisto de você. Vem para cá, Pedro. Vem para cá. Vem para cá. E nessa manhã eu quero deixar essa mensagem para você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Quando a nossa fé, é pequenininha, quando a gente está apavorados ali, no meio de uma tempestade, Deus não desiste de nós. Eu sei que muitas vezes a gente começa a sentir as ondas, porque a gente vai viver o sobrenatural, a gente quer viver, a gente olha ali, Senhor, eu quero, eu vou, Deus está me chamando, eu vou. Mas aí tem horas que vem a tempestade, que vem essas ondas grandes, aí o que que a gente pensa? A gente pensa em desistir. A gente pode até desistir, mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Quando nós clamamos ao Senhor, salva-me, salva-me, Ele imediatamente estende a mão e diz, vem cá, filha, vem cá, filho. Mesmo com a tua pequena fé, eu não vou desistir de você. E nós vamos juntos, novamente. Deus não desiste de nós. Talvez você chegou aqui como Pedro. Você está se vendo como Pedro. Você está se vendo como alguém assim, sem fé, sem confiança em Deus. Você deve estar enfrentando um problema, uma dificuldade na sua vida. Você só vê esse vento, só vê esse vento, só vê essa dificuldade. Jesus te trouxe aqui para te dizer:
Tire os olhos do vento. Tire os olhos do vento. Comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Comece a olhar para Jesus. Gente, eu estou falando isso do fundo do meu coração. Porque eu sei o que é viver no sobrenatural. Eu sei o que é viver, muitas vezes, com vento, com tempestade. Mas confiando em Deus. Quando eu entendi que Deus não ia desistir, que Ele não ia desistir, eu disse, Senhor, eu estou contigo. Tu não vai desistir. Já viste aquelas pessoas que não desistem? Vocês conheceram alguém assim? Meu Deus, mas que pessoa, essa pessoa não desiste. Pois é, imagine Deus. Deus não vai desistir de você. Coloque isso na sua cabeça. Então, pare de olhar para o vento, pare de olhar para a tempestade, pare de olhar para o... Pare, ele não vai desistir. Pega na mão dele, segura, olha para ele. A Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele começou a olhar para o vento, foi aí que ele começou o quê? A afundar. E talvez hoje você tenha tirado os olhos de Jesus. Eu sei que talvez você possa se sentir envergonhada de dizer, poxa, eu estou sem fé. Eu tirei os olhos de Jesus. Talvez você esteja se sentindo assim. Ou até achando que Deus desistiu de você. Até pensando nisso. Poxa, Deus desistiu de mim. Deus esqueceu de mim. Ou achando que Deus está triste contigo. Porque você está com pouca fé. Porque você está olhando para o vento. Deus não desiste de você. Ei, ei, Deus não desiste de você. Mesmo quando você não tem fé para acreditar nele, Deus não desiste de você. Deus não desiste. Deus não desiste de agir quando a gente não tem fé para crer no milagre, quando a gente não tem fé para confiar em Deus, que tem um futuro muito melhor para a gente. Deus não desiste de nós. Mesmo quando a gente não confia, Ele não desiste de nós. Amém? Continue. Continue com fé, olhando para Jesus. Ele não vai desistir. Deus não desiste de nós. Ele nunca vai desistir da gente. Mesmo quando a gente não tem confiança nele. Mesmo quando a gente está com pequena fé. Deus não desiste de nós. Amém? E às vezes a gente acha que Deus deixa de nos amar por causa disso. Por causa da nossa falta de confiança. Só que o amor de Deus por nós não é baseado por fatores externos. Não é baseado. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu. A Bíblia fala de um homem, que é Moisés, um grande homem de Deus. Moisés, ele não confiava em si. Moisés, ele não tinha confiança nele. A Bíblia diz que Deus o chamou e disse para ele, Deus chamou Moisés. E quando ele chamou Moisés, o que que Moisés disse para ele? Não, Senhor, não. Escolhe outro, escolhe outro. Moisés disse, eu não sei falar, eu sou gago. Esse povo aí não vai aceitar a minha liderança. O faraó não vai me obedecer. Imagine nós, que nem Moisés, falando um monte de coisa, um monte, dando uma lista de razões para Deus. Desiste de mim, Deus. Não, 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 escolhe outro. Deus, Deus, olha. Deus. E Deus disse o quê? Não, Moisés, eu não desisto de você. Não, Leidilene, eu não desisto de você. Não, Neide, eu não desisto de você. Deus não desiste de nós. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca. Ele insiste em nos amar. Ele insiste em acreditar. Deus não desistiu de Pedro. E ele não desiste de mim, de você. Mesmo quando você não tem fé.
E é tão bom saber que quando a gente está afundando na incredulidade, a gente pode levantar as mãos e dizer: Senhor, socorro. Talvez hoje você precise falar isso para ele. Senhor, socorre-me, socorre-me, ajuda-me. Faça isso hoje. Deus não desiste de nós. Bora fazer uma oração final, agradecendo ao Senhor por não desistir de nós. A vida de Pedro é uma das maiores provas dessa verdade. E se tem inúmeras, eu só trouxe uma aqui, mas tem inúmeras histórias aqui de Pedro. Pedro teve fé para sair do barco, andar sobre as águas, mas também teve medo e começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. E tem diversas passagens sobre Pedro. E isso nos ensina que o amor de Deus não depende do quê? Da nossa perfeição. Não é sobre perfeição, não é sobre você ser perfeito, não. A nossa falta de fé não impede a sua graça. Coloque a sua confiança nele. Mesmo quando nós, sabe, caímos, mesmo nas nossas quedas, Deus não desiste de nós. O mesmo Jesus que restaurou Pedro, porque Pedro caiu diversas vezes. Esse mesmo Jesus, ele continua restaurando vidas. Ele continua chamando nós. Levanta, levanta, fortalece. Vem, acredita, acredita. Porque Deus, ele não desiste de nós. Acredite. Pai amado, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra de hoje, que nos fez lembrar, mais uma vez, que o Senhor não desiste de nós. Obrigada. Obrigada, Senhor. Assim como aconteceu com Pedro, o Senhor continua nos amando, mesmo com a nossa pequena fé. Mesmo quando a gente olha para o vento, o Senhor continua nos amando. Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa os momentos que tiramos os olhos de Ti. Perdoa o momento que a gente fica olhando para as tempestades, para os problemas, para as circunstâncias. Perdoa, Pai. Perdoa quando nós confiamos nas nossas próprias forças. Perdoa. Nos perdoa pelas nossas escolhas, que muitas vezes acabamos negando. Mas hoje também nós agradecemos, Pai, porque a Tua misericórdia é maior do que nossos erros. A Tua graça que nos sustenta. Continue segurando, Senhor, na nossa mão. Continue nos levantando. Obrigada por teu amor que sempre permanece, mesmo quando vacilamos. Fortalece, Pai. Fortalece a nossa fé. Fortalece a fé de cada mulher que está aqui. Renova as forças dela, Pai. Elas querem viver o sobrenatural, andar sobre o mar. Mesmo quando vem o vento. Mesmo quando vem o vento. O Senhor vai continuar ali. E nós vamos continuar com os olhos fixos no Senhor. Mesmo com todas as circunstâncias contrárias. Que possamos sair dessa manhã com a certeza de que nós não estamos sozinhas. De que o Senhor continua trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus. Nós entregamos agora todo o nosso medo, todas as nossas lutas, todos os problemas, os nossos sonhos, o nosso futuro. Pai, o nosso futuro é teu. Nós entregamos tudo a ti. E descansamos na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas.
Que bom poder estar aqui com vocês. Sexta-feira, estou em Brasília. Hoje vai ser das 9 da manhã até 9 da noite. Amanhã também o dia todo, congresso, com vários convidados, várias pessoas ministrando. Eu vou falar um pouco para vocês. Ontem a gente já chorou bastante, imagine mais esses 2 dias, escutando a Trina e o esposo dela, contando testemunho. E foi lançado ontem o livro Pijama de Oncinha, e eu vou levar daqui e a gente vai ler juntos. Uma mulher que perdoou o marido depois de uma traição, mas depois eles foram entender toda a vida dele, por que houve traição, o quanto o Senhor mudou ele, o quanto o Senhor falou com ele, o quanto ele foi saber. Vi um spoiler desse livro, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Lembrei muito de uma pessoa aqui. O quanto, às vezes, as pessoas magoam a gente, acontece algo, elas fazem algo para a gente, mas vocês não têm noção as feridas que elas têm por trás. A melhor coisa que a gente tem, quem puder ir para o DNA, gente, que eu acho que fica até mais próximo, vá. Uma coisa que eu nunca, desde quando, gente, vocês veem eu viajando, mas eu sempre entendi que se eu tivesse um autoconhecimento, se eu entendesse tudo que tinha acontecido comigo, eu ia trazer à tona, ia saber, ia pedir perdão para Deus, e ia machucar menos as pessoas, ia ser uma pessoa também mais feliz, ia entender porque eu tinha atitudes erradas. Então, não sabe, não tem assim, você não tem noção o que é ser livre, porque Jesus, ele veio para a gente ser livre, mas livre de quê, ó? Dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que aconteceu com a gente. E isso a gente só sabe quando a gente tem o quê? O autoconhecimento, quando a gente sabe. Mas enquanto a gente não sabe, tu acha que vai vir assim do nada? Você precisa estar perto de pessoas que já viveram aquela situação e conseguiram superar. Você precisa ver histórias, testemunho, vocês precisam estar em contato. Gente, e é incrível como isso pode acontecer. Talvez hoje a sua vida esteja, sabe, parada, presa, por falta de quê? Um conhecimento, por falta de algo que você ainda não teve acesso. E está aqui, ó, te paralisando. Então, não deixem de participar, não deixem de ler a palavra, não deixem de ir para a igreja, não deixem de ter contatos, conversar com as amigas, pessoas de Deus ali perto de vocês. Depois eu vou contar um pouquinho mais de tudo, vou anotar tudo aqui, vou contar um pouquinho mais. Mas eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito que as pessoas, elas buscam isso, esse conhecimento, esse autoconhecimento, elas saem da sua zona de conforto, elas entendem que há algo muito maior de Deus na vida delas, mas elas precisam sair o quê? Do barco e andar sobre as águas. Elas precisam fazer isso. E confiar. Amém? Segunda-feira a gente está aqui de volta. Segunda-feira eu já vou estar em Belém. Qualquer coisa me manda mensagem. Eu estou gravando tudo por aqui. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas novas. O Senhor é um Deus de coisas novas. Acredite nisso. Você não está aqui à toa nessa manhã. Não é à toa que você está aqui. Um beijo para vocês. Fique com Deus e lembre-se, Deus não desiste de você. Mesmo que você desista, mas Deus, ele não desiste de você. Amém? Coloque isso. Grava aí no seu coração. Eu amo vocês. Beijo.